Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegue-nos um dia a glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória de Santos Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Eles trabalharam e se dedicaram especialmente nas reduções com os indígenas, aqueles que haviam sido evangelizados e que assim prosseguiram cada vez mais anunciando o Evangelho para que vivessem verdadeiramente a fé em Cristo, abandonando todas as ligações com as suas antigas religiões, que não eram a fé verdadeira. E assim, de modo particular, cada um após outro, com algum tempinho de diferença, entre um e outro, 2 dias, morreram por propagar a fé aos indígenas. Um deles, que hoje lemos na carta, em especial do ofício de leituras, diz que se afeiçoou a evangelizar e a salvar aqueles indígenas que logo após o mataram. Mataram, o queimaram, e depois de o queimarem encontraram seu coração, transpassaram com uma flecha, segundo conta a história. E ouviu-se a voz dele, que falou aos indígenas: assim tratais aquele que tanto vos amou para vos levar ao céu. Em certo modo, este é o verdadeiro amor, que encontramos hoje também na primeira leitura, mas que perpassa o Evangelho sempre. E nós temos este amor, ao ponto de aceitarmos ser sacrificados por aqueles que amamos, se isto é para que eles se salvem, para que eles alcancem a santidade, alcancem a Deus. Entremos à primeira leitura. Hoje, escutamos a leitura da mãe e seus 7 filhos. Na Igreja Oriental, ainda é venerada a mãe e os 7 filhos macabeus como santos. E nos diz, no livro dos Macabeus, naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente, por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu que vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis.
Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadir. Antes de continuarmos o texto, vemos aqui uma mãe que mostra verdadeiramente o que é ser mãe, e ao homem o que verdadeiramente é ser pai. Esta é a verdade. Não sei como viestes parar aqui. Biologicamente, sabemos, mas porque esta alma me foi confiada? Porque esta pessoa foi colocada na minha vida para que eu cuidasse, para que eu criasse? Fui eu que escolhi? Não, foi o Senhor. Foi Ele quem verdadeiramente gerou. Foi Ele quem verdadeiramente colocou nas entranhas da mãe esta criança. Foi Ele que gerou o sêmen na vida, no pai. E assim foi dada a esta família cuidar de uma alma que a Deus pertence, de uma vida que Deus gerou. Porque se Ele assim não quisesse, esta vida não teria sido gerada, não teria sido feita, por assim dizer. Então, o que vemos desta mãe? E o que devemos de aprender? Devemos de educar os filhos e filhas, de sangue ou espirituais, para o céu. Esta é a verdadeira forma de amar. Não existe outra. Quem ama quer o céu para o outro. Não quer que o outro se perca. Não quer que o outro perca Deus. Não quer que o outro viva fora da lei de Deus. Mas ensina o caminho que leva até Deus, o caminho da santidade. Mesmo que isso seja, como disse a mãe naquele trecho que apenas escutamos, que o Senhor os dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Desprezai as vossas vidas. Amai a lei do Senhor. Amai o Senhor Deus. Não importa o que vos aconteça, não importa o que o mundo vos ofereça. Não vos entregueis ao mundo. Não vos lanceis a esta vontade. E é triste porque, como dizia ontem, no livro dos nossos irmãos separados, na Bíblia deles, não contém estas páginas que fala na oração pelos mortos, que fala também desta mãe que ensina seus filhos a morrerem na santidade, porque somente assim receberão verdadeiramente a vida que vem de Deus. E vemos que Antíoco, rei deste mundo, queria persuadir o último filho, que provavelmente tinha entre 9 e 10 anos. Imaginemos uma mãe a dor, humanamente falando, de ver seu filho que, como diz Antíoco, tem uma vida inteira pela frente. Por que desperdiçar? Escutemos. E não só com palavras tentava persuadi-lo, mas também com juramento prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Vemos então que as promessas deste mundo foram dadas a este rapaz em troca de que abandonasse ao Senhor, em troca de que abandonasse a fé, abandonasse a santidade. E não é isso que o mundo faz hoje a nós, às nossas crianças, aos nossos jovens. Você será feliz humanamente, contanto que não sirva a Deus, contanto que abandone os ensinamentos da fé. Porque, afinal de contas, para que viver tudo isso? Jesus não se importa, Deus não se importa. Não é bem assim. E ouviremos agora o que a mãe disse ao filho. Inclinou-se então para ele, e zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais. Ou seja, no hebraico, filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei.
e te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Então vemos aqui o verdadeiro ato de ser mãe, de ser pai. Porque, recordemos, não aparece aqui o pai sempre é a figura de Deus, deve de se espelhar em Deus. Então a mãe que é apresentada, e assim ensina e educa seu filho, mostra realmente quem é Deus e o que ele promete. Vemos ela já acreditar na ressurreição dos mortos, na glória dos céus, antes mesmo da vinda de Cristo. Jesus não havia vindo, Jesus não havia aberto a porta dos céus. E esta mãe sabia que no tempo da misericórdia, no tempo proposto ao Senhor, quando viesse a abertura novamente dos céus ao homem, ela reveria, reencontraria os seus filhos, realmente gerados por Deus, para a eternidade. E vemos a coragem deste jovem entre 9 e 10 anos. O que esperais? Achais mesmo que eu vou abandonar a Deus para servir a vós? Não. Pai, tirem a minha vida. Mas vocês vão sofrer as consequências de terem enfrentado a vontade de Deus. Enfrentareis a ira de Deus por causa do mal que fizeste a seus servos. Esta é a coragem que tiveram estes 7 filhos e também esta mãe que depois deles morreu, torturada e morta junto com seus filhos. Assim, também esta fortaleza de todos eles nos leva a questionar. Nós temos vivido com a mesma força, com a mesma fidelidade, com a mesma fortaleza os ensinamentos e a lei de Deus, irmão e irmã? Ou, pelo contrário, temos cedido por amizades mundanas, por coisas deste mundo, por pequenos prazeres, temos abandonado as leis de Deus e vamos sofrer a consequência da nossa infidelidade? Diz o Salmo: ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ao despertar, somente ao despertar do dia? Não. Ao despertar verdadeiramente para a vida verdadeira, para a vida vivida como podemos dizer, na união ao sobrenatural, na união à vida eterna. Ao despertarmos para esta vida, a presença do Senhor nos saciará. Mas realmente a presença de Deus em nossas vidas nos sacia? Por fim, o Evangelho. Seguimos com São Lucas, que hoje nos diz: naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados. Entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse:
Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos o Senhor hoje responder a um questionamento que existe entre seus opositores, mas também entre seus discípulos. Se aproxima de Jerusalém e pensam quando vai chegar o reino de Deus. Mas um reino segundo a sua própria ideia, um reino mundano, como bem sabemos. E não é este o reino de Deus que Jesus trouxe. E assim coloca a parábola para demonstrar-lhes o que está para acontecer com ele e como ele verdadeiramente vai reinar. Ele parte para um país distante, onde vai ser coroado rei. Podemos compreender então aquilo que se aproxima no Evangelho: sua paixão, morte e ressurreição. Vai ao encontro do Pai, onde será agora verdadeiramente reconhecido como Senhor e Deus dos vivos e dos mortos. E seus concidadãos, aqueles que não querem, que não o suportam, que não aturam, não querem que ele volte a reinar. Sabemos bem que indiretamente está falando dos seus opositores, mas somente daquele tempo? Não, também dos nossos tempos. Quando nós não queremos viver a vontade do Senhor, quando nós não nos aplicamos em escutá-lo, em reconhecer as graças que ele derrama sobre nós e fazê-las multiplicar em nossa vida e gerar conversão na vida de nossos irmãos, nós também somos estes servos maus? Ou ainda somos estes cidadãos iníquos, pecadores, que odeiam o seu Senhor porque o acham severo demais, porque não o suportam, e por isso não querem viver tudo aquilo que ele lhes ensina? Mas Jesus mostra o seu retorno. E ele retornará mais cedo ou mais tarde em nossas vidas. Seja com a nossa morte chegando, ou seja, com a sua segunda vinda gloriosa, ele retornará como rei para todos, os que queriam que ele governasse e os que não queriam. Vemos que o julgamento será severo para ambos. Aqueles que multiplicaram os dons que o Senhor lhes deu para que convertessem, se transformassem em santos e salvassem seus irmãos e convertessem seus irmãos, como escutamos a história dos mártires de hoje, estes receberão ainda mais, participarão ainda mais da sua graça e da sua glória. Porém, aqueles que não queriam que reinasse sobre eles e viveram uma vida oposta à sua vontade, ou ainda enterraram as graças e os dons que o Senhor lhes deu, não vivendo a santidade, não gerando conversão na sua vida e na dos demais, estes pagarão. Estes morrerão diante do rei. Por quê? Porque é a consequência da sua escolha. E Jesus, assim, diz a cada um de nós, nos deixa o questionamento: o que temos escolhido? Temos sido cidadãos, melhor dizendo, cidadãos que querem que o Senhor reine sobre suas vidas. E por causa disso mesmo,
e conhecem suas leis, como dizia a primeira leitura, suas normas, seus ensinamentos, seu amor, e por mais que lhes pareça severo, buscam viver tudo aquilo que o Senhor lhes pede? Ou somos justamente o servo mau e os maus cidadãos, que pouco se importam, afinal de contas todos vão se salvar, o Senhor não se importa com isso, deixa para lá. E assim sofreremos a consequência da morte eterna, por não nos esforçarmos em vivermos a vontade de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos como cidadãos verdadeiramente que querem chegar aos céus. E assim nos aplicando a viver todos os ensinamentos do Senhor, nos aplicando em viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua lei, não tendo medo de arriscar e consumir a nossa vida pela vontade de Deus, pela santidade, por causa dos dons e de toda a graça que o Senhor nos dá. Possamos realmente cada vez mais viver a santidade que o Senhor nos pede, para que assim, multiplicando os seus dons, multiplicando suas graças em nossa vida e ajudando os nossos irmãos a se salvarem, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de todos os seus santos, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia.